Vamos falar hoje sobre o PFMEA, os FMEA de processo, com base no novo manual referência do AIAG e VDA. Em junho de 2019, o AIAG e o VDA, que são instituições representantes das indústrias automotivas dos Estados Unidos e da Alemanha, se juntaram para fazer um novo manual referência sobre aplicação de FMEAs, tanto para o FMEA de projeto, de produto, quanto para os FMEAs de processo. Vamos ver um pouco do FMEA de processo. Então, esse manual contempla os FMEA de processo, os FMEA de projeto e, como algo novo que veio com esse manual, um complemento para os DFMEA, que é o FMEA MSR, que é o FMEA suplementar ao DFMEA para monitoramento e resposta do sistema. Então eles criaram um manual, tem aí 243 páginas, e a primeira edição em português acabou saindo aí em 2019. E esse manual substitui tanto o FMEA quarta edição da indústria automotiva aqui no Brasil, que era a base AIAG, e também o caderno, volume 4 do VDA, do FMEA de projeto e processo. Os objetivos do FMEA não mudaram, mas só recapitulando, identificar as funções de um produto ou etapas de um processo e os modos de falha ou potencial desses modos de falha, seus efeitos e as causas associadas, para que a gente possa trabalhar de forma preventiva em cima dessas causas. Avaliar se os controles de prevenção e detecção planejados são suficientes para evitar problemas mais críticos e pensar ou recomendar ações adicionais para reduzir todos esses riscos envolvidos, ou esses chamados riscos técnicos, ou a exposição a esses riscos. Também no PFMEA vai aparecer uma coluna sobre características especiais. Então é bom relembrar que as características especiais são utilizadas para fornecer informações sobre características de projeto que requerem uma atenção especial em controles do processo. Então por isso que no FMEA de processo vai aparecer uma coluna para a identificação dessas características especiais, que são características que levam diretamente a uma falha de uma função do produto, principalmente em relação à segurança, mas pode ser em relação à segurança, ajuste, forma, desempenho, processamento adicional do produto ou conformidade com regulamentações governamentais ou normas do setor. Então, nos PFMEA vai aparecer lá nos formulários esta coluna de características especiais. O FMEA como metodologia, como é que ele vai funcionar? Nós vamos avaliar para cada possibilidade de falha, nós vamos avaliar qual é o grau de severidade, de ocorrência e de detecção, numa escala de 1 a 10 cada um deles, que são independentes. Com base nessas pontuações, nós vamos usar uma outra tabela, então, para avaliarmos estas pontuações de severidade, ocorrência e detecção, nós vamos usar as tabelas próprias deste manual. Depois também tem uma outra tabela de prioridade de ação, tabela PA, e com base nessas notas de severidade, ocorrência e detecção, nós vamos identificar pela tabela PA se a prioridade de ação é alta, moderada ou baixa. Se for alta, obrigatoriamente vamos ter que tomar ações complementares para minimizar ou eliminar as possibilidades de falha. Moderado, também devemos pensar em torná-las de nível baixo ou um grau baixo. E aquelas que já são naturalmente com prioridade, com base nesta tabela PA, prioridade de ação baixa, aí não precisamos fazer nada, podemos deixar
do jeito que está. Então, essas avaliações elas vão acontecer para cada relação entre modo de falha, causa e efeito. Então nós vamos avaliar para cada ponto de problema que pode ter naquele produto, ou no caso do PFMEA, na etapa daquele processo, nós vamos sempre avaliar a falha, o tipo de falha, o modo de falha, vamos desdobrar na causa, o que causam aquelas falhas, e o efeito que essas falhas podem provocar. Então, a avaliação dos FMEAs é feita o modo de falha, a causa da falha e efeito da falha. E é avaliado quanto ao seu risco de forma independente. Existem critérios de pontuação, que são essas tabelas que eu citei, para avaliação desses riscos. Os números de avaliação para severidade, ocorrência e detecção vão de 1 a 10, onde 10 representa o maior risco. Então tem uma escala, tem tabelas que fazem parte do manual que nós vamos usar para entender ou justificar esta pontuação. E aí nós vamos avaliar, com base nessas tabelas, na tabela de severidade, na tabela de ocorrência e detecção, nós vamos identificar quais seriam estas notas ou estas avaliações de grau 1 até grau 10, lembrando que 10 é o mais crítico, é o maior risco. A tabela de severidade ela vai avaliar ou representar a gravidade da falha ou a severidade do efeito da falha. Então, uma vez acontecendo, no FMEA sempre vamos considerar que a falha aconteceu de forma preventiva, mesmo que ela nunca tenha acontecido. Então, com base no efeito da falha, nós vamos associar ou vamos entender qual é o grau ou essa nota de severidade desse efeito da falha. Depois, vamos para outra tabela de ocorrências e vamos avaliar a probabilidade de ocorrência da causa da falha. Então, nós vamos avaliar, se ela acontecer, qual é o efeito, qual é essa gravidade ou qual é essa severidade. Depois vamos avaliar, com base na causa da falha ou nas causas das falhas, qual a probabilidade dela ocorrer. E depois vamos avaliar, com base na tabela de detecção, qual é a chance de detectar, aí pode ser tanto a causa da falha ou o modo de falha que eventualmente pode ocorrer. E aí, tendo essas graduações de 1 a 10, com base nas tabelas, para termos a referência, nós vamos avaliar qual é o nível de severidade, de ocorrência e detecção para cada possível falha, para cada modo de falha que pode acontecer. No caso do PFMEA, FMEA de processo, são as falhas geradas pela etapa do processo ou as falhas geradas por termos definido aquela forma de executar cada uma das operações. E assim nós teríamos a avaliação de severidade, ocorrência e detecção para cada situação. E aí nós vamos, na tabela do FMEA, avaliar por linhas. E com base nessas notas de severidade, ocorrência e detecção, nós vamos para a tabela PA e vamos identificar se a prioridade de ação é alta, se é moderada ou média, né, ou se é baixa. Especificamente falando dos FMEAs de processo, os PFMEA. Os PFMEAs analisam falhas ou potencial de falhas dos processos de fabricação. Então, nós vamos querer enxergar o seguinte: por termos definido aquela etapa ou cada uma daquelas etapas de execução do nosso processo, quais as falhas que podem ser geradas por esse processo. E aí podemos aplicar isso não só para o processo de fabricação, mas para qualquer processo, qualquer situação que eu consiga enxergar como processo, entradas, processamento, saídas e sequência de etapas. Então pode ser uma prestação de serviços, por exemplo. E esses processos a serem avaliados podem ser os processos de fabricação, processos de montagem, processos logísticos, enfim, qualquer coisa que eu consiga enxergar como processo. Especificamente, ele é focado em fabricação de produtos
que atendam às intenções do projeto, mas a gente estende isso para outras aplicações de forma aí bem simples. E este manual trouxe de novidade para nós elaborarmos estes FEMEIAs com a abordagem dos 7 passos. Isso vai servir para qualquer tipo de FEMEIA. Falando no PFEMEIA, mas essa sequência dos 7 passos é a mesma. Como que é montada essa sequência dos 7 passos para o PFEMEIA? Nós temos 3 passos, que é referente à análise do sistema, depois mais 3 passos referentes à análise de falha e a mitigação, a minimização destes erros, e depois uma documentação, um resumo desse trabalho que foi feito. E assim, os FEMEIAs são divididos agora em 7 passos, que é a chamada abordagem dos 7 passos. Primeiro passo é uma fase de planejamento e preparação. Então, quando vamos iniciar um FEMEIA, primeiro temos que fazer todo um planejamento e preparação. Trazer documentação, trazer desenhos, trazer informações, no caso de um PFEMEIA, sobre o processo de fabricação, histórico de falhas de processos similares e assim por diante. E aí o manual vai dar as diretrizes para isso. Depois passamos para um segundo passo, que é a análise da estrutura do produto e do processo. O terceiro passo, análise das funções, no caso do PFEMEIA, análise de funções de cada etapa do processo. E aí fechamos esta análise do sistema. Quarto passo, análise da falha, então entendendo, enxergando quais são as funções que devem ser cumpridas em cada etapa do nosso processo. Fazemos a avaliação que o não cumprimento de uma função é uma falha, e assim conseguimos desdobrar nesta análise de falhas. Quinto passo, análise de risco. Como fazemos análise de risco? Fazendo a pontuação, severidade, ocorrência, detecção, e usando a tabela de prioridade de ação para saber se esta prioridade de ação é alta, moderada ou baixa. E depois vamos para o sexto passo, que é a otimização, ou essa mitigação do risco. Então, o sexto passo que nós vamos fazer para aquelas análises de risco, onde o PA, prioridade de ação, se mostrou alta, nós vamos recomendar ações, e aí, pela estrutura de montagem desses FEMEIAs ou a discussão desses FEMEIAs, a gente consegue ter uma ideia de onde atuar. Nós vamos buscar ou recomendar ações de prevenção ou de detecção para mitigarmos os riscos envolvidos. Feito isso, o sétimo passo é uma documentação dos resultados. Qual é a ideia dessa documentação dos resultados? É termos um resumo do FEMEIA e sem precisarmos disponibilizar a planilha do FEMEIA ou toda a análise do FEMEIA, que é considerado sigilosa porque tem lá guarda muito know-how da empresa. E este sétimo passo, que é um documento mais simplificado desta documentação desses resultados, tiramos deste documento esse know-how da empresa que no FEMEIA acaba tendo. Então, esta documentação dos resultados do sétimo passo é algo que eu posso divulgar, enquanto que um FEMEIA normal eu não deveria divulgar. Boa noite. A base do PFEMEIA, para a gente entrar nesses 7 passos, é o fluxograma do processo, porque o PFEMEIA ele vai trabalhar com base no passo a passo do processo que foi definido, que foi desenvolvido, porque aí nós vamos avaliar quais são esses potenciais de falha em cada etapa do nosso processo.
Então, a base dos FEMEAs de processo, do PFMEA, é o fluxograma do processo. Então, nós vamos definir como o nosso processo vai ser feito, etapa por etapa, cada uma das suas operações. Isso vai servir de base para montarmos a planilha do FEMEA. Também, nos FEMEAs, nós vamos considerar a chamada cadeia de falhas. Então, nós vamos sempre, para uma falha específica, avaliar esses três aspectos: o efeito da falha, o modo de falha e a causa da falha. Então, nós sempre vamos avaliar o modo de falha, então, partindo da discussão, no caso de um PFMEA, para cada etapa do processo, qual a falha, qual o tipo de falha que pode ser desenvolvido naquela etapa do processo, falha que pode ser gerada naquela etapa do processo, e aí nós temos o modo de falha, que é o tipo de falha. Depois nós vamos trabalhar sempre analisando a chamada cadeia de falha. Com base no modo de falha, nós vamos avaliar qual é o efeito da falha, ou seja, o que acontece se esta falha realmente acontecer. E do outro lado também nós vamos avaliar o porquê essas falhas ou esses modos de falha acontecem. Então, quais são as causas desses modos de falha. E aí, na planilha do FEMEA, nós vamos trabalhar pelos níveis. Então, eu tenho o modo de falha, um nível abaixo, lado direito, causa da falha. Um nível acima, lado esquerdo, o efeito da falha. Então, a gente sempre vai trabalhar modo de falha, efeito da falha, causa da falha. Qual a falha que pode acontecer, o que ela pode gerar, qual é o efeito que ela pode provocar, se ela acontecer, e quais as causas que fazem com que ela aconteça. Porque com base nesta visão, eu consigo saber se ela é crítica, medindo o efeito, e entendo as causas que geram esta falha. Então, posso trabalhar em cima das causas para que ela não aconteça mais. Causas das falhas, nós vamos associar aos 4 M's. Nós vamos procurar essas causas das falhas em mão de obra, máquina, equipamento, material indireto, porque nos FEMEA nós vamos considerar que o material, a matéria-prima que chega na estação de trabalho é boa, porque nós estamos avaliando o potencial de falhas da execução, daquela etapa do processo, e não dos materiais. Quem produz o material é que tem que fazer seus FEMEAs para garantir que está entregando material bom. E meio ambiente. Então, normalmente, aqui a gente pode usar até aqueles 6 M's do espiripejo do Ishikawa, para quem conhece, mas em geral ela vai estar dentro desses 4 M's. Meio ambiente, material indireto, máquina, equipamento e mão de obra. O efeito da falha, nós vamos fazer a análise deste efeito, que muitas vezes confunde esta avaliação do efeito. Então agora com esse manual veio esta ideia de avaliarmos em 3 pontos esse efeito da falha. Então acontecendo uma falha, qual é o efeito? O que acontece depois que aquela falha aparece? Então a gente vai avaliar esse efeito na planta que está executando aquele processo, que aqui chamamos da sua planta, a nossa planta que está executando aquele processo. Também vamos avaliar o efeito na planta de envio, ou seja, nosso cliente mais direto, e também no usuário final do produto, no caso da automotiva, o comprador do automóvel. Então, desta forma, facilita e ajuda uma discussão antiga que nós tínhamos, que era na definição desse efeito da falha. Então a gente avalia nesses 3 pontos, no local de fabricação, na planta de envio e no usuário final do produto, e com base nisso nós vamos escolher como graduação para o efeito da falha aquela que for mais crítica. Feito isso, vamos para as tabelas. Então o manual apresenta uma tabela de critério geral para avaliação de severidade do processo. Aí é uma tabela de 1 a 10,
ela continua aqui, então vai sempre de 1 em 1, né, números inteiros de 1 a 10, e aí nós vamos procurar encaixar aqui nesta tabela. O efeito, a severidade, está ligada ao efeito, é o impacto na planta que está produzindo, na planta de envio, quando conhecido, né, e o impacto do usuário final também quando conhecido. Então, só para exemplificar. Quando que nós vamos dar uma pontuação de severidade 8, que está relacionada ao efeito? É considerado um efeito moderadamente alto, impacto na sua planta. 100% da produção afetada pode ter que ser descartada. Falha pode resultar tal. Então, por exemplo, poderia encaixar aqui, se isto acontecer, eu vou refugar todo o meu lote. 100% da produção seria afetada. E na planta de envio? Parada de linha, porque ele vai começar a montar o meu produto e vai ter problema, vai dar uma parada de linha maior do que um turno total de produção. Parada nos embarques possíveis e tal. Impacto no usuário final. Perda da função primária do veículo, necessária para a condução normal durante a vida útil esperada. Então, para cada análise do FEMEA, para cada linha de análise do FEMEA, para cada situação de problema, de falhas do FEMEA, nós vamos aqui na tabela de severidade para o tipo de FEMEA, nesse caso FEMEA de processo, e vamos buscar esta graduação. Nesse exemplo, se fosse um 8, né, ou se enquadrar nesses textos, eu teria que dar ou fazer uma consideração que a minha severidade é 8. Essas tabelas também, neste manual, tem um espaço aqui em branco que pode ser preenchido pela empresa, pelo usuário, com exemplos corporativos ou daquela linha de produtos, caso esses textos não se encaixem perfeitamente. E assim nós teríamos a graduação de 1 a 10. Fazendo a graduação da severidade, nós vamos avaliar para aquela situação, ou para cada uma das situações de risco, ou para cada uma das falhas identificadas que podem acontecer, nós vamos avaliar a probabilidade de ocorrência. Então, tem uma tabela de potencial de ocorrência para o processo. De forma similar, graduação, números inteiros de 1 a 10. Sempre o 10 é a pior situação e o 1 é uma situação melhor. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o que seria uma ocorrência 5? Previsão de ocorrência da causa da falha moderada. Quando eu tenho um tipo de controle comportamental, depende das pessoas, ou técnico, e o controle de prevenção é eficaz, os controles de prevenção são eficazes na prevenção da causa da falha. Se enquadrar aqui, daríamos aí uma graduação 5. Aqui também tem a coluna em branco para ser preenchido com exemplos da empresa. Se a gente alterar estes textos para ficar mais adequado, temos que pegar um aval do cliente, pelo menos na cadeia automotiva. Aqui também, para uso desta tabela, porque aqui tem muita graduação que tem o mesmo texto, tem opções também de outros formulários alternativos para a pontuação da ocorrência, com base em incidência, em proporções de falhas, produtos que falham versus produtos fabricados, ou por frequência. Então, a que frequência ocorrem estas falhas. E assim a gente consegue chegar nesta graduação da ocorrência ou da probabilidade de ocorrência. Depois, o último passo aí, em termos de avaliação, seria avaliar o potencial de detecção. E aí, a detecção, por exemplo, se fosse aqui uma detecção 7, capacidade de detectar é baixa. A maturidade do método de detecção, o método de teste ou inspeção não tem comprovação de eficácia e confiabilidade. Por exemplo, a fábrica tem pouca ou nenhuma experiência com o método. E, por exemplo, a oportunidade para a detecção, no caso aqui do PFMEA, inspeção humana, visual, tátil, audível,
ou usa o dispositivo manual, atributo, variável, vai ter o texto. Aí, conforme a avaliação, a discussão nos times de FEMEA, conforme a gente vai avaliando aonde estaria esta pontuação, nós vamos listando também na planilha do FEMEA qual é o grau de detecção que aquela situação nos traz. Também tem aquela coluna em branco para ser preenchido com exemplos próprios. Tendo as avaliações de severidade, ocorrência e detecção, nós vamos para a matriz PA de prioridade de ação. Prioridade alta, obrigatoriamente temos que buscar uma ação adicional para minimizar a situação. Prioridade média, também deveríamos buscar uma prioridade baixa, e prioridade baixa podemos mantê-la. Com base naquelas avaliações de severidade, ocorrência e detecção, vamos para esta tabela de prioridade de ação, tabela PA, e aí vamos avaliar. Então, esta tabela ela também tem severidade aqui, ó, 9 e 10, 7 e 8, de 6 até 4, 3, 2 e 1. Então, lembrando, para todas essas tabelas, o mais alto é sempre o pior. E aí nós temos que ver se temos lá um caso com severidade 5, então estaria aqui severidade entre 4 e 6. Probabilidade de ocorrência 7, por exemplo. Então tem aqui entre 6 e 7. E a detecção 5, por exemplo, ela estaria aqui, ó, seria este M, que é uma prioridade de ação moderada. Prioridade de ação moderada, eu tenho que pensar em reduzi-la para uma prioridade de ação baixa. E se for alta, pior ainda. Então dá para ver aqui como é que essa tabela foi construída. Depende das pontuações, nós vamos cair em alto, médio ou baixo. E também, como sabemos como foi dada esta nota e esta conclusão da prioridade de ação, esta tabela da prioridade de ação também nos ajuda a enxergar aonde eu estou e o que eu tenho que fazer se eu quero chegar aqui num nível baixo, onde que eu deveria focar a minha melhoria, se na probabilidade de ocorrência ou na detecção. Uma vez que a severidade a gente não consegue mudar, principalmente falando em FEMEA de processo, que a severidade é o efeito da falha. Uma vez acontecendo aquele efeito, eu não mudo mais. Onde podemos agir? Na probabilidade de ocorrência, se atacarmos causas, que é o foco do FEMEA, que é a ideia maior da qualidade, de melhoria da qualidade, melhoria contínua, trabalharmos em redução aqui da probabilidade de ocorrência. Mas também, caso não seja possível abaixarmos muito essa probabilidade de ocorrência, lembrando que a probabilidade de ocorrência está associada a causas, temos também a opção de trabalhar aqui na detecção. Então eu melhoro minha detecção. Mas essa tabela é construída de tal forma que nós vamos ter limites. O mais importante, se eu conseguir reduzir a probabilidade de ocorrência, é mais fácil fazer cair de um alto para baixo ou um médio para baixo do que mexer só na detecção. Ou seja, a prioridade vai ser a probabilidade de ocorrência. Mas também temos o recurso de trabalhar na detecção. Se a minha severidade for mais baixa, minha probabilidade de ocorrência é um pouco mais baixa, a minha detecção pode até ser um pouco mais alta. E aí nós vamos para a tabela de FEMEA, que agora pelo novo modelo é uma tabela deste tipo, sugerida pelo manual. E aí vamos ver um pouco desses campos. E aqui na tabela estão resumidos aqueles 7 passos, aquela abordagem dos 7 passos. Aqui é um exemplo de uma fabricação de um eixo de motor de partida veicular. Então, o que nós temos naquela preparação, que é o primeiro passo? Tem que entender o produto, seus componentes, saber o que nós estamos fazendo. Então, vou analisar este eixo do motor de partida, que dá o torque dele para o motor a combustão. Esse eixo faz parte ou vai ser montado no induzido, com outros componentes vão formar o meu produto, que é o motor de partida. Esse exemplo é
só uma parte, podemos ver, é uma linha de análise só para a fabricação desse eixo do induzido. Então nós vamos montar esta tabela do FEMEA, então o FEMEA é esta tabela, e aí nós vamos trabalhar por linhas desta matriz, dessa tabela do FEMEA. Ampliando um pouco, vamos ver agora as fases. Então a fase 1, ou o primeiro passo, nesse modelo, ele é resumido aqui nesse cabeçalho aqui na parte de cima. Então nós vamos ter aqui o cabeçalho para dizer o que é o FEMEA, do que se trata. Então aqui vai dizer que é o FEMEA daquele eixo do motor de partida, fabricação de componentes de motor de partida, vai ter toda essa definição. Aqui nós vamos dizer que nós estamos fazendo esse FEMEA do eixo desse motor de partida, mas lembrando, como eu comentei de forma rápida, esse primeiro passo ele tem toda uma preparação que nós temos que fazer. Pegar informações, documentos para trazer para o time discutir. E aí resumimos aqui nesta parte superior da tabela. Depois entramos aqui, ó, a tabela está dividida pelos passos. Ó, passo 2, passo 3, continuando aqui para a direita. O passo 4, o passo 5, mais à direita, né, se continuássemos na mesma linha. O passo 6 e aí termina o FEMEA. Então, como isso é montado? Do fluxograma, como eu comentei que o fluxograma é a base para esses PFEMEA, ou para esses FEMEA de processo, então aparece aqui, ó, etapa do processo. Esse tipo de tabela tem essas cores para nos ajudar a fazer aquele desdobramento da cadeia de falha. O nível do foco principal, nível inferior, nível superior. Então vai ser sempre aquela ideia de falha, modo de falha, a causa e o efeito. Então, só que aqui dividido pelos passos. Então o passo 2 é a análise da estrutura. Então nós vamos colocar a etapa do processo, número da estação, nome do elemento foco, então a operação, por exemplo, 1010. Aqui é só uma parte do FEMEA para ilustrar como isso funciona. Mas eu vou ter 1010, depois a 1020 vai aparecer mais aqui para baixo, 1030 e assim nós vamos lá. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Então, etapa do processo. Operação 1010, usinar diâmetro externo do eixo. Um nível acima, item do processo, elemento do sistema, subsistema, peça ou norma do processo. Então, aonde vai montar isto? Para que eu faço esta operação? Vai para uma célula de fabricação do induzido do motor de partida. Então aqui é a primeira operação daquele eixo que vai ser montado naquele induzido. Então temos que conhecer o produto. Depois, um nível abaixo, elemento do processo de trabalho, o elemento do trabalho do processo, que é aquela associação com os 4 M's. Nós temos um operador e uma máquina, um centro de usinagem. Passamos para o passo 3. Aí as cores têm uma referência, a etapa do processo. Qual é a função da etapa do processo? Nessa operação 1010, usinar diâmetro, eu tenho que usinar diâmetro externo com uma medida tal garantir para que, porque eu faço essa usinagem para no produto, ou para esse eixo, garantir a transmissão do torque para poder dar partida no veículo. Um nível acima, função do item do processo. Então, função do elemento do sistema, subsistema, peça ou processo, aí a gente faz aquela separação na planta de envio no usuário final. Na planta onde isso é fabricado, qual é a função deste item do processo? Fabricar o induzido do motor de partida. Na planta de envio, o cliente que vai receber este produto. Montar o motor de partida no veículo. E para o usuário final, nesse caso do veículo, dar partida no veículo. Nível inferior, função do elemento de trabalho do processo e característica do processo. Então aqui, o operador, o que ele tem que fazer? O operador alimenta e ajusta a medida da máquina, do centro de usinagem. O centro de usinagem usina o diâmetro externo do eixo até a medida especificada em desenho. Continuando à direita, ainda nas linhas correspondentes, vamos para o passo 4. Passo 4, que é a análise do risco. Aí nós temos o efeito da falha, aí também dividido nos 3. Vejam as cores correspondentes aqui nestes passos e nos passos seguintes.
Efeito da falha na planta de envio no usuário final. Modo de falha, causa da falha. Então aqui a gente vai, com base das células em azul, etapa do processo, usinar o diâmetro externo. Função desta etapa é garantir esta medida do eixo para garantir transmissão do torque e tal, para dar partida no veículo. Quais são os modos de falha? Não cumprimento destas funções. Então eu posso ter o diâmetro do eixo menor do que o especificado, o diâmetro do eixo maior do que o especificado. E poderia fazer outras considerações. Aqui é só uma parte para a gente ver como funciona. Então aqui eu começo a listar os modos de falha. Com base no quê? Coluna azul. Com a função, não cumprimento de função. Então, modo de falha, diâmetro do eixo menor do que especificado. Nível acima, qual é o efeito da falha? Nível abaixo, qual é a causa? Quais são as causas desta falha? Efeito da falha, na planta, eixo com folga na montagem do induzido. Na planta de envio, motor de partida com folga excessiva no eixo. Usuário final, eixo pode quebrar e não transmitir o torque para o motor do veículo e o veículo não dá a partida. Com base no efeito da falha, vamos na tabela de severidade e vamos ver a graduação, qual seria a nota. Neste caso, uma severidade nível 8. Causa desta falha, diâmetro do eixo menor, avanço da máquina muito grande ou máquina mal ajustada. Depois, nós vamos para o passo 6, que é a análise dos controles atuais de prevenção e de detecção. Aqui nós vamos listar o que temos de controle atual de prevenção da falha. Tem um procedimento de setup da máquina que vai evitar que isto aconteça. Qual a probabilidade de ocorrência, ou seja, de, mesmo seguindo este procedimento de setup, algo sair errado que gere este problema? Com base nas informações, vamos na tabela de probabilidade de ocorrência e avaliamos qual seria esta graduação. Neste caso, foi avaliado como 5. Controle atual de detecção da causa da falha ou do modo de falha, porque a detecção pode ser em cima da causa ou da própria falha. A prevenção tem que estar ligada à causa. O que temos atualmente de mecanismos para detectar a falha ou a causa da falha. Aí tem uma análise por amostragem, 2 peças por turno, medições feitas com paquímetro. Vamos na tabela e avaliamos com estas informações qual é este nível de detecção, como é esse mecanismo de detecção, ou em cima da causa da falha ou do modo de falha. É um nível 8, nível alto, porque isso aqui não detecta muita coisa. Indo para a tabela PA, se entrarmos lá, severidade 8, probabilidade de ocorrência 5, detecção 8, lá na tabela PA, vamos concluir ou vamos ver que é uma prioridade alta. Então, obrigatoriamente, temos que fazer alguma ação. Continuando ainda nesta linha, passamos para o passo 6. Recomendação de ações, já que a prioridade de ação aqui é alta. Aqui é aquela coluna que marcamos quando é característica especial. Feito isso, nós vamos no passo 6 recomendar ações de prevenção e ou ações de detecção. Não necessariamente precisamos recomendar as duas, como está listado aqui. Ação de prevenção, neste caso, utilização de senha para alteração do programa do centro de usinagem com permissão de alteração restrito. Ação de detecção, dispositivo para medição automática acoplado na saída dessa máquina, centro de usinagem, e medir 100% das peças, segregando peças ruins. Sempre que definimos ações, temos que nomear um responsável e planejar uma data para esta ação ser concluída. Aqui acompanhamos o status, se ela está só planejada, em andamento ou concluída. Aqui, depois da ação concluída, listamos se foi feito, o que foi feito, para ver se foi feito o que foi planejado ou se algo foi modificado. Então, nesse caso, introdução do sistema de senha, tal conforme previsto, introdução da medição
na saída da máquina em 100% das peças e a data que foi finalizada, para termos um controle, qual era a previsão e qual foi a data realmente realizada. Com base podemos dizer, nessa nova situação, ou neste processo, com estas ações implementadas, ou seja, com esta alteração do processo, para quanto vai a pontuação? Severidade permanece em 8, porque ela não muda, porque uma vez acontecendo a falha, o efeito é o mesmo. Lá nas tabelas da propriedade de ocorrência, com estas ações, o time considerou que cai para nível 2, e a detecção, também com esta ação, cai para nível 3. Indo agora na tabela PA, se observarmos lá, severidade 8, probabilidade de ocorrência 2 e detecção 3, já caímos aí numa faixa de prioridade de ação baixa. Aqui ainda tem mais uma coluna para alguma observação. Mas a ideia do FEMEA para funcionar de forma preventiva é esta. Nós vamos avaliar cada possibilidade de falha e para cada uma delas nós vamos avaliar se precisamos fazer alguma ação ou se está de bom tamanho do jeito que está. E o passo 7, aí é fora daquela planilha do FEMEA, é um resumo do que foi feito, né? Então, o que foi feito no trabalho, quantas avaliações foram feitas, quantas PAs tinham acima, lá, alto, médio ou baixo, vamos fazendo algum controle, as ações que foram definidas, os resultados obtidos, enfim, um resumo, e no caso da automotiva, as aprovações do FEMEA, né? E aí, para este formulário, esse aqui é só um modelo, mas tem alguns pontos que são obrigatórios ter, como aqui esse resumo do escopo do FEMEA, o propósito do FEMEA, enfim, tem algumas coisas que são mandatórias. Desta forma, nós conseguimos trabalhar de forma preventiva em desenvolvimentos de processos, no caso do PFEMEA, onde nós vamos antecipadamente avaliar o que pode acontecer ou quais as falhas que podem ser geradas pelo processo ou por termos definido aquele tipo de processo e preventivamente vamos atuar neste processo para melhorá-lo no sentido de termos cada vez menos falhas geradas pelo processo. Então esse é o conceito do FEMEA, uma ferramenta poderosa e preventiva.